É hoje o grande dia. Dormi muito mal essa noite. Tava com expectativa de dormir pelo menos 7 horas de duração de sono. Nossa, deu meia-noite e eu não tinha conseguido dormir ainda. Acordei, era 3h50 para comi uva passas e tomei nitrato, porque é o tempo que eu tenho para o meu intestino funcionar. E aí depois disso deitei mais 20 minutinhos, e aí quando foi 4h20 eu acordei para tomar banho, e agora eu tô aqui me arrumando. Que é toda a minha suplementação. Quando eu acordei, eu comi metade das uva passas, tô zero fome e tomei nitrato. Isso daqui eu separei pra eu tomar, pra eu comer e tomar. Isso aqui é pré-treino, antes de sair. E aqui são todos os meus carbogéis. Aqui é eletrólito com sal e aqui é água. Então, 5 horas eu já tô praticamente... 5h03. Eu tô praticamente pronta. Só vou me organizar aqui, já colocar os suplementos. Vou gravar uns vídeos. E eu já agendei o Uber pra vir pegar a gente 5h30. Então, tô com um horário bem tranquilo. Não preciso fazer nada correndo. Seu carregador aqui? Partiu! Dá um oi. Esse já é outro vlog. Tá um frio. Eu podia ter trago um manguito, né? Daqui a pouco aí. Solzão. Para a sua segurança, por favor, use o cinto de segurança. Comi a banana com mel no Uber. Ui, meu Deus do céu, agora não é hora de torcer o pé. Sangue de Jesus. Deixa eu filmar. Se eu tivesse... Olha que lindo. Ai, que lindo. Olha isso. Olha isso, gente. Aqui que não... Ai, que lindo. Bora. Só não vou porque eu não tô de tênis. Se eu tivesse de tênis... Gente, que lindo. Nossa. Nossa, o pessoal ali, dependendo do telefone, vai dar tempo. Não passar pelo meio quem tá correndo mesmo. Vou mais pra frente, tá?
Sua esposa tá aqui na torcida por você, grande Bruno. Você. Vinícius Bitsu de Araponga está presente também, beleza? Ana Letícia. 3, 2, 1. Boa prova, galera! Alô, Recife! Os 42 quilômetros da Maratona do Rio, Michelob Ultra. E aí, meu corredor de elite, bom dia, bom dia, bom dia. Já foram 7 quilômetros, só falta 35, já fiz 36, então tranquilo, que agora só foi o aquecimento. Que lindo! Volta na patrulha. Volta na patrulha. Essa câmera embaixo, vai, vai, vai! 28 quilômetros já foram, só falta mais um bloco de 14. Estou muito bem, muito feliz.
Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Deus. Se lembrar, move movimento. Maratonista! Mais uma pra história. Obrigada, Jesus! Parabéns, Maria. Obrigada! Obrigado, irmão. Tem canudo? Obrigada. Duas estelas. Pra você esse aqui que eu não quero não. Não quero não. Toma, não quero não. Oi, hoje já é terça-feira, 2 dias depois da maratona. E foi tudo muito rápido depois da prova, não deu realmente para gravar muita coisa. Então eu vim aqui contar um pouco de como foi a prova, né, trazer ali o contexto de tudo que aconteceu, de tudo que eu senti, de tudo que eu vivi, e também trazer como foi a finalização. Vamos lá, primeiramente sobre a prova. Então eu já cheguei ali, estava bem em cima, eu achei que eu estava arrasando no horário, não estava, porque o Uber demorou muito para conseguir chegar no local. Achei que a gente chegaria com 5 minutos, a gente chegou com 30, então eu já cheguei bem em cima. Eu não alonguei antes de largar, quando eu estava caminhando, porque o que que acontece? Era dividido por setores, né? Eu era o setor H, e aí era dividido, tinha aquele negócio que divide, né? Tinha a largada de cada setor. Mas só largava mesmo quando chegava lá na última. Não sei se eu tô conseguindo ser clara. Então, até chegar nessa último negócio, a gente ia caminhando. Então, enquanto eu caminhava, eu fui ali alongando muito meia boca, mas eu não alonguei. E por isso eu tive muita dificuldade para conseguir engrenar na corrida, sabe? Por exemplo, geralmente ali com uns 2 quilômetros eu já estou bem aquecida, já entrei no ritmo. E eu demorei uns 5 quilômetros para entrar no ritmo também, porque estava muito frio. Eu senti muito frio nessa prova, fui receosa de ter muito calor, né? Porque o Rio de Janeiro é muito conhecido pelo calor, pelo sol. E eu senti foi muito frio, porque a maior parte do percurso fez muita sombra, dentro de túnel e tudo mais. E sempre quando estava sombra, eu senti frio, também porque tinha muita umidade, e aí acaba que o corpo fica molhado, a gente não seca. Mas isso não foi ruim, foi muito bom. Só o frio que eu não tô acostumada, e eu fui com corta-vento, mas eu entreguei pra Raul antes de largar. E é isso, então na largada eu tive essa sensação de que eu demorei um pouquinho para encaixar a corrida ali, mas foi muito bom. Eu larguei bem tranquila, bem calma, porque eu tenho essa tendência a me emocionar na largada, só que eu me lembrei que eram 42 quilômetros, era muita coisa, então eu precisava ir tranquila, porque senão depois, lá na frente, eu ia sentir. E eu fui muito bem em relação a isso, eu estou orgulhosa de mim, deu muito bom. Gente, o visual foi, assim, uma coisa
de louco. Nossa, dá vontade de chorar só de lembrar. Foi tudo muito lindo, tudo maravilhoso. Eu já tinha feito uma prova em Noronha, os 21K de Noronha, e foi também uma prova, assim, extraordinária. Só por ser em Noronha, né, a gente não espera menos. Mas eu vou te falar que essa Maratona do Rio ficou assim, ó, tete a tete, tá? Nossa, muito próxima, muito próxima. Foi uma coisa de louco, não somente pelo visual, mas assim, sabe um dia que Deus capricha? Gente, o amanhecer tava lindo, a posição do sol tava perfeita, tava tudo lindo, meu Deus, eu olhava, eu só sabia sorrir. Eu só sabia sorrir e falar obrigada, Deus, obrigada, Jesus. Eu passei assim até o quilômetro 35 falando obrigada, Deus, obrigada, meu Deus, obrigada, obrigada, obrigada. Gente, eu tava muito feliz. Eu tava muito feliz e eu saí realmente disposta a usufruir, a aproveitar, a curtir cada momento. E eu fiz muito isso e eu tô muito feliz por ter conseguido esse feito, sabe? Porque eu sou uma pessoa que eu me cobro demais. Eu sempre quero fazer melhor, eu sempre termino uma prova falando, nossa, mas se nessa parte eu não tivesse, sei lá, feito isso, eu não tivesse bebido água, se eu não tivesse feito tal coisa, eu teria conseguido baixar ainda mais, ter feito um tempo ainda melhor. Eu falei, cara, nessa prova eu não quero pensar nisso. Tanto que eu combinei com o meu treinador para ele não colocar na minha planilha margem de pace, porque geralmente ele coloca, né, concluir a pace tal. E aí no meu relógio, quando eu ultrapasso, ou estou abaixo desse ritmo, o relógio me mostra e o relógio fica me dando a média. Como ele não colocou no meu relógio, não aparecia a minha média de pace. Só aparecia o meu pace atual, mas eu não tinha noção. Eu tinha noção, eu não vou falar que eu não tinha, porque eu tinha, porque pelo tempo, né, ali que eu estava, eu sabia mais ou menos em qual pace eu estava. Mas eu achava que ao finalizar a prova, na minha cabeça eu estava mais ou menos em um pace de 5,58, 5,59. E eu me surpreendi muito, mas eu não fiquei apegado, como o relógio não estava apitando a cada quilômetro, não ficava tipo assim, quilômetro 10, pace tal, quilômetro tal, pace médio tal. Ele não fazia isso. Então eu só olhava mais ou menos ali quando eu lembrava do relógio, que eu, né, queria ter uma noção mais ou menos de qual quilometragem estava, se a quilometragem que estava marcando no percurso estava de acordo com o meu relógio. E aí eu olhava, mas também chegou uma hora que eu já tava assim tão saturado que eu não tava nem com cabeça de calcular para ter uma noção de qual era o meu pace. E foi muito bom, eu me desprendi muito de ritmo, eu me desprendi muito de pace. Momentos que eu estava muito feliz, eu acelerava de forma natural. Momentos que eu precisava dar uma segurada, eu segurava de forma natural. Não era com aquele peso do tipo assim, nossa, eu preciso recuperar porque mais cedo eu desacelerei. Não, foi muito natural, foi tudo muito natural. E isso foi maravilhoso. Isso foi uma coisa que eu acertei demais, não ficar acompanhando meu ritmo. E eu repetiria isso daí. Sobre a prova, eu segui, como eu falei, eu segui muito bem, muito feliz, eu não senti incômodo, não senti nada, foi tudo, eu só tava grata, eu só queria agradecer, nossa, eu era uma gratidão, meu coração tava assim, gente, as fotos, eu tô com um sorriso, ó, juro pra vocês, eu terminei com dor na bochecha, de tanto que eu sorria, de tanto que eu tava feliz, nossa, eu tava muito feliz, muito feliz, muito feliz. Levei o fone, mas eu não usei o fone só lá no quilômetro 37, 36 na verdade, mas eu já vou falar disso, vamos voltar aqui no início da corrida. Eu segui muito bem, e aí chegamos ali no quilômetro, eu estava esperando uma subida, porque eu não fiz estudo do trajeto, tá? Não fiz o estudo, porque eu falei, eu vou sofrer mais, o que eu treinei, e é isso aí, vambora. Meu treinador já tinha me preparado pra subida, e ele tinha falado, Duda, não é nada extraordinário, tá? Você tá esperando uma coisa que não é estudo, não. Só que eu falei, eu acho que é assim, porque eu vi o pessoal no Instagram falando que, nossa, tinha 2 subidas e não sei o quê. Gente, quando eu cheguei na subida, o pessoal falando, se prepara, ali vai ter que caminhar. E eu falava, gente, é isso aqui mesmo, quando eu já estava passando, é isso aqui mesmo? Era disso aqui que eu tava com medo? E foi muito tranquilo. Claro, diminui meu ritmo, eram subidas extensas, mas assim, não era íngreme, era muito tranquila. Foi assim, sinceramente, eu tirei de letra. Esperava muito mais, eu acho que aumentei muito a minha expectativa e eu fui surpreendida. Isso foi ótimo também. Eu considero que o percurso praticamente foi plano. Nem considero aquilo tanto uma subida, pra vocês terem uma noção da minha expectativa. A prova foi excelente, a organização da Maratona do Rio foi ótima. Eu
acho que eu fui muito assertiva no local que eu fiz a minha primeira maratona. É uma prova muito alegre, muito dinâmica, tem muita torcida. Quando a gente acha que, tipo assim, nossa, vou começar a desanimar, tá começando a pegar o cansaço, aí vinha um túnel com tudo escuro e aquelas luzes, tuts, 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 uma música agitada, e nossa, eu ficava, meu Deus, eu tô aqui, que legal que eu tô vivendo isso. E aí a gente ia, nossa, aí tô desanimando de novo, aí vinha uma galera que nunca me viu na vida, e pegando na minha mão e torcendo por mim, sorrindo e gritando, ai gente, incrível, incrível, incrível. E eu saía pegando na mão de todo mundo e sorrindo e dando tchau. Nossa, foi surreal, foi surreal. Muito bom, assim, eu não via o tempo passar, eu não fiquei apegada, sabe, era tipo, eu ficava tipo assim, nossa, já foi tanto, só falta isso, e era um sentimento de tipo, cara, só falta isso, tipo assim, tá acabando, sabe, não era tipo, meu Deus, tem que acabar, era tipo, tá acabando essa sensação, essa felicidade, vai acabar, e era esse sentimento de tipo, eu não quero que esse momento acabe, foi incrível. E aí, eu conversei um pouco com o Raul no WhatsApp, porque eu queria que ele fosse me ver no quilômetro 30, eu achei que eu precisava, e ele não conseguiu por causa do trânsito, mas eu tava muito bem, eu falei, ele não tem problema, vai pra chegada que já tá ótimo. E no quilômetro, vou falar pra vocês, 35, gente, eu comecei a titubear. Foi quando eu comecei a sentir um pouco mais de cansaço, mas eu fiquei trabalhando a minha mente. Não, eu tô ótima. E eu ficava repetindo, eu tô muito bem, eu tô ótima, eu tô muito bem, tô muito bem, tô muito bem. E aí, quando foi no quilômetro 37, eu encontrei Raul. Vai ter algumas filmagens aí. As filmagens que tem eu correndo, tipo assim, que não sou eu me filmando, foi a partir desse momento aí que ele me pegou. E ele correu comigo os últimos 5 quilômetros, e assim, eu tenho certeza que foi Deus que falou, você vai entrar nessa hora. Porque ali, na minha cabeça, eu estava sorrindo, mas quando eu olhei os vídeos que ele filmou, eu estava com a cara de desespero, eu já não estava aguentando mais. Porém, eu estava vivendo tanto o êxtase da prova, que eu não estava dando espaço para esse pensamento. Lá no quilômetro 35, mais ou menos, eu coloquei o fone, eu levei o fone, e eu estava disposta a não usar o fone na prova, só que eu falei, eu vou levar, porque vai que eu preciso, eu sei que a música, ela me distrai, então eu falei, talvez no final ela vai ser útil. E foi tiro e queda, precisei mesmo. Eu coloquei, a música me tirou, me desligou um pouco ali, eu consegui abstrair um pouco as minhas sensações, minha vontade de parar. Mas aí quando chegou no 37, eu fui bem, só que eu ficava, meu Deus, eu tô correndo, 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 a sensação era essa, que eu corria 10 quilômetros e eu olhava 100 metros. Sabe? E eu ficava, cadê a próxima placa? Porque a cada quilômetro tinha uma placa, né? Quilômetro 35, aí depois quilômetro 36, então você se guiava. E tipo assim, eu dava a minha vida e a próxima placa do próximo quilômetro nunca chegava. Eu ficava, não tem condições, o que está acontecendo? Eu tô fora do percurso, gente, ia me dando agonia. E aí muita gente parando, muita gente sentindo cãibra, tinha gente que tava assim arrasando, correndo, correndo, correndo do meu lado há muito tempo já. Do nada eu olhava pro lado, a pessoa tava se contorcendo, sentindo, pegando na perna, sentindo cãibra, sentindo dor e parava e com a cara de dor e tipo assim, eu querendo ajudar, só que tipo, se eu fosse parar pra ajudar todo mundo que estava tendo cãibra, lascou. Eu ia ter que ir pra lá, não como corredora, mas como pessoa que fica na ambulância. E aí, assim, era uma sensação de, meu Deus, que loucura é essa? Eu também vou parar. Aí, gente, no quilômetro 38, a minha panturrilha deu uma... Eu não senti cãibra, mas eu senti um aviso do tipo assim, tô chegando. Se você não se cuidar, eu vou chegar e vou te abraçar. Essa foi a sensação que eu tive. Foi tipo um opa, pode ser que chegue. Mas ela não chegou e quando eu senti, eu falei, tem um vídeo que o Raul, ele conseguiu pegar esse vídeo, que eu falo, comecei a sentir cãibra e imediatamente eu já falo, tô ótima, tô muito bem. Então eu sabia, essa é a chave, a gente não pode dar espaço para os nossos pensamentos negativos. Porque se ele encontra uma brecha, ele faz assim, ó, bum, e ele toma conta. E aí eu ficava, tô ótimo, eu não vou focar nesse sentimento de cãibra. E aí eu fui, só que começou a ficar muito difícil, minha perna começou a ficar muito pesada, no quilômetro 39, mais ou menos, porque eu sabia que a gente tinha que dar uma volta. E, assim, gente, essa volta parecia que eu nunca chegava na reta do final. Eu ficava, meu Deus do céu, como assim, pra onde que eu tô indo? E aí eu sei que teve uma hora que eu falei, Raul, vou parar. E eu tenho certeza que se Raul não tivesse do meu lado,
é muito provável que eu teria pelo menos dado uma caminhadinha ali de pelo menos 30 segundos. Eu acho que eu não, com certeza eu não desistiria, porque eu não tava com dor, não era nada extraordinário, era mais cabeça mesmo. O cansaço bateu assim, ó, e se aponderou. E eu acho que como eu vi todo mundo parando, todo mundo desanimando ali naquela hora, tinha muita gente caminhando, sabe? De 10 pessoas que passavam por mim, posso dizer que 7 estavam caminhando. E dessas outras 3, duas sentiam alguma coisa. Ou tava alongando a panturrilha, ou tava fazendo massagem, ou tava andando com uma cara de dor. E eu ficava, meu Deus, que loucura é essa? E acaba que isso traz pra nossa cabeça, tipo assim, tudo bem você sentir também, tudo bem se você parar também. E aí, seguimos. Raul falou: não, não para, continua. E ele do meu lado, e foi graças a ele, com certeza, que eu não parei em nenhum momento. Posso dizer que eu fiz sem caminhar também por graças a ele estar do meu lado, porque acho que se ele não tivesse, eu teria dado uma caminhadinha ali. Mas prossegui, e quando eu vi, gente, essa sensação dá até vontade de chorar de novo. Quando eu vi aquela linha de chegada, foi assim, surreal. Foi surreal, porque toda aquela emoção, aquele êxtase que eu tava sentindo, aquela tristeza que a prova ia acabar, eu não tava aguentando mais. Já tinha toda essa emoção, tinha ido por terra, eu já não queria, eu não tava aguentando mais, eu ficava, meu Deus, que horas que isso vai acabar. Enfim, quando eu vi aquilo ali, eu só falei, acabou, é isso. É isso, e aí eu me entreguei. Só abri a câmera do celular e eu só fui. E foi incrível, gente. Foi uma prova excelente. É óbvio que eu iria ter algum momento de dificuldade, é uma distância nova, eu nunca tinha feito 42 quilômetros. E eu digo com muita tranquilidade que o meu treino de 36 quilômetros, que foi o máximo que eu fiz no meu ciclo, foi muito mais difícil do que essa prova. E quando eu parei pra analisar o porquê foi muito mais difícil, porque era eu sozinha. Por mais que a minha mãe estava correndo comigo, o Raul estava me acompanhando de moto, mas era eu sozinha, eu não tinha ali interação de pessoas, eu não tinha, nossa, aquela agitação, aquela galera de sentir, caraca, eu tô vivendo o meu sonho, algo que eu treinei por meses. Era um misto de emoções e, nossa, surreal, foi surreal. E é isso, foi muito bom. Eu também, antes da prova, eu fui com um pouco de medo, porque eu não dormi nada bem durante a noite. Eu acho que eu dormi coisa de 3 horas e meia de sono. Mas isso eu achei que ia me atrapalhar, porque eu sou uma pessoa dependente de sono. Mas não me atrapalhou, eu acho que né, a adrenalina, a êxtase ali faz muita coisa na nossa cabeça que não deu muito espaço para o cansaço, realmente. E foi isso. Finalizei a prova, demorei muito pra achar o Raul, porque ele foi barrado, coitado. Tinha o pessoal barrando o pessoal que tava sem número de peito, né, que são os pipocas, ali nos últimos metros, pra não passar na linha de chegada. E ele precisou dar uma volta e nossa, eu já tava irritada, porque quando eu sentei, gente, eu não tava sentindo nada. Quando eu sentei pra eu levantar, minhas pernas começaram. Chegava latejado, ia demais, demais, demais. E aí, sinal de celular tava péssimo, a internet não funcionava, e eu comecei a chorar, eu ficava, eu tô com raiva. E ele, calma, calma, eu vou te achar, você tem que ter paciência. Aí a gente, depois de tudo isso, a gente conseguiu se encontrar. Foi uma muvuca pra gente conseguir ir embora, foi tudo muito rápido. Eu nem consegui passar no pós-prova, porque a gente precisava sair do nosso Airbnb 12h30, e isso já era 11h40, e só a viagem até o nosso Airbnb era pelo menos 1h20. Então tava tudo muito rápido, eu só parei rapidinho na ponte pra tirar uma foto. A gente foi pro nosso Airbnb, tomamos um banho, finalizamos nossas coisas e fomos almoçar e depois fomos pro aeroporto. Nisso eu estava ótima, o Raul tava sentindo mais que eu, pelos 5 quilômetros que ele correu comigo, mas eu estava sob efeito de cafeína. E aí, eu sei que quando eu cheguei à noite, gente, eu senti, tá? Eu senti. Comecei a sentir dor de barriga, comecei a ter ânsia de vômito. Nossa, eu comecei a sentir uma dor nas costas, na lombar, surreal, surreal. E aí eu fui dormir. No outro dia, quando eu acordei, que eu abri o olho, Manaus, 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 eu fui pro banheiro, vomitei. E nisso a gente ia a viagem de Vitória pra Montanha, a gente ia voltar pra casa.
E eu falei, meu Deus, como é que eu vou viajar desse jeito? Foi péssimo, gente. Tomei Dramin, tomei Vonal, e eu não sou muito de tomar remédio. O Raul até fala, eu sei que você tava mal porque você aceitou tomar 2 remédios de uma vez. Eu não tomo. E só que eu tava assim, nossa, foi muito ruim. Minha perna tava péssima, tava manca. Nossa, muito ruim. Colocar o pé no chão doía. Enfim, foi isso. A gente viajou e aí, no meio da viagem, ali eu tomei eu tive febre. A gente parou pra almoçar, eu estava com febre. E aí eu tomei um dipirona. Que foi quando eu melhorei. Tomei o dipirona, a gente almoçou, tomei o dipirona, dormi. Eu dormi umas 3 horas de viagem. Quando eu acordei, eu falei, tô com fome. Porque eu não tava comendo. Tô com fome, tô melhor. Aí foi quando eu senti que eu tava realmente melhor. Cheguei em casa já na segunda noite, né, que foi ontem. E desde então tô muito bem. Graças a Deus, hoje eu já amanheci assim muito bem. Parece que eu fiz um longo, entendeu? Essa é a sensação. Só tô mesmo com a dor muscular nas pernas, mas de resto tô muito bem, muito feliz, muito grata por ter vivido essa experiência. E só lembrei, enquanto eu falava que eu estava lembrando da minha suplementação, que eu não falei. Mas toda a suplementação, da forma como eu programei, eu fiz. A única coisa, a única exceção que eu abri foi que no final eu não tomei o último carbogel, porque eu comecei a sentir ali uma vontade leve de ir ao banheiro, fazer o número 2. E eu falei, não vou tomar porque vai aumentar a vontade. E aí, como eu não era uma necessidade, eu já estava assim a 30 minutos de acabar a prova, e eu tomei um gel a cada 25 minutos. Então eu estava muito bem abastecida de carboidrato, estava tranquila. Falei, não vou tomar, por opção mesmo. E não acho que me atrapalhou. E foi tudo certo. Tomei os géis de cafeína na hora que eu tinha combinado comigo mesma de tomar, porque eu sou minha nutricionista. Tomei os eletrólitos na hora certa. Fiz tudo exatamente como deveria ser feito e deu muito bom. Tanto que eu não cheguei a ter cãibra, tenho certeza que por conta da suplementação, não tive nenhum desconforto, não tive nada, foi excelente, gente, excelente. Então, esse foi o meu relato de prova. Se você tem vontade de fazer uma maratona, minha indicação é que você faça. Mesmo passando por todo esse perrengue, passando muito mal depois, vale muito a pena. E com certeza me perguntaram no Instagram hoje se eu quero fazer outras maratonas, e a resposta é com certeza. Com certeza eu quero fazer outras maratonas. Não agora, porque eu preciso casar. Eu vou me casar daqui 9 meses, então eu preciso focar nisso. Mas vão vir aí, enquanto eu foco no casamento, outros objetivos mais leves na corrida, mas não vou deixar de ter a corrida como um objetivo, porque ela hoje faz parte da minha vida, faz parte de quem eu sou. Então é isso. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, porque é muito provável que tenha mais vídeos como esse, tá bom? E também me siga no Instagram, que lá tem sempre conteúdos de nutrição e de corrida. Beijos!